Professor Sérgio Gabriel na área, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós temos um tema bastante interessantíssimo para tratar, ou seja, vamos falar do marco legal das startups. É o projeto de lei número 249, agora de 2020, que foi encaminhado para a Câmara dos Deputados. Eu diria assim para vocês, esse projeto vai abrir uma nova perspectiva para o direito empresarial, para o exercício da atividade empresarial em geral. Então, vem comigo para a gente começar a discutir um pouco essa ideia. A primeira coisa que eu achei bastante interessante na análise do projeto 249 é justamente a gente definir o que é uma startup. Ou seja, como é que se configura uma startup? Qual é a ideia do legislador em conceituar, definir o que é uma startup? Então, primeira coisa, ela vai poder ser tanto uma empresa nova, uma empresa que está sendo criada agora com essa finalidade, ou ela poderá ser uma empresa que já está aberta, ou seja, uma empresa recente criada há no máximo 6 anos. Então, com isso, vocês já estão entendendo uma coisa. Startup, efetivamente, ela é uma empresa, um enquadramento empresarial. Então, poderia ser alguém que estivesse enquadrado, inscrito na forma de empresário individual, poderia ser uma EIRELI, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada, poderia ser uma sociedade limitada, poderia ser uma sociedade anônima, e até a sociedade simples, que não tem uma atividade, um objeto empresarial, tem um objeto civil, mas como é com fins lucrativos, também poderia ser enquadrada na forma de startup. Então, o primeiro passo é nós entendermos isso. Se eu criar uma empresa nova na forma de empresário individual, EIRELI, sociedade limitada, sociedade anônima, ou eu tenho uma sociedade simples, quero criar uma sociedade simples, eu poderei me enquadrar nesse conceito de startup. Ou, se essas empresas já estão abertas e o seu registro ele não ultrapassou ainda o período de 6 anos, eu também posso me enquadrar como startup. Mas nesse caso, qual é o conceito? Precisa ser uma empresa de inovação. Ou seja, ou aquilo, o meu objeto, é alguma coisa diferente que ainda não existe, ou o meu objeto é algo que vai ser feito de forma diferente daquela forma tradicional que todo mundo faz. Então é aquela ideia disruptiva que nós falamos, ou seja, a gente vai romper com aqueles conceitos tradicionais. Então pode ser pura inovação, alguma coisa que ainda não exista, ou pode ser disruptiva, fazer algo de forma diferente em relação àquilo que todo mundo já praticava. Além disso, nós temos uma limitação de faturamento bruto anual para que uma dessas empresas, o empresário individual, a ideia, a limitada, a sociedade anônima ou a própria sociedade simples, possam se enquadrar na condição de startup, ou seja, o faturamento bruto anual, se a empresa já existe, ou o faturamento bruto anual previsto, se ela está sendo criada, não pode ultrapassar a 16 milhões de reais. Mas eu diria para vocês que esse padrão de faturamento adotado aí pelo legislador, ele parece ser um padrão bem interessante. E aí que viria a grande discussão. Qual é o benefício de uma empresa se enquadrar exatamente na condição de startup? E eu diria para vocês que o grande benefício se diz respeito exatamente a aporte de capital. Por quê, gente? Quando nós estamos começando uma atividade empresarial, a grande dificuldade é ter dinheiro suficiente para a implantação daquilo que a gente tem a ideia de edificar ali com a constituição daquela empresa. Ou se a empresa já existe e eu quero dar um upgrade ou um salto maior no exercício daquela atividade, eu também dependo de aporte de capital. Quando a gente fala de aporte de capital, se eu tivesse que buscar esse capital no mercado financeiro, eu pagaria altas taxas de juros para isso, o que acaba, em muitas situações, inviabilizando o negócio. Além da grande dificuldade, é claro, que nós temos burocráticas para a concessão em si. Então, o melhor caminho é justamente esse caminho de receber aporte de capital de investidores. Então, eu diria para vocês que esse é o grande benefício. Então, é claro que, nesse caso, a pessoa que está fazendo aporte de capital, ele está apenas fazendo um investimento dentro da empresa. Então, eu não estou ganhando um sócio. Eu não estou dividindo o meu patrimônio com alguém. Eu não estou trazendo uma pessoa que vai poder interferir na gestão da empresa. É apenas um investimento. Quem poderá investir dentro dessas empresas enquadradas como startup? Esse investimento poderá vir de pessoas físicas, pessoas jurídicas ou fundos de investimentos. Então, na realidade, essa figura, ela atua como a figura do chamado investidor anjo. Na realidade, essa pessoa, quando ela investe dentro da empresa, ela faz esse investimento porque ela enxerga dentro dessa empresa uma expectativa,
um potencial de lucratividade dentro daquele negócio. Então, na realidade, o que acaba atraindo o investidor é exatamente essa ideia de inovação que a empresa vai praticar e que pode tornar essa empresa uma empresa que no futuro será reconhecida como uma empresa de diferencial nesse mercado. Então, é claro que, nesse caso, esse aporte de investimentos, ele é feito através de um contrato que é firmado entre esse investidor e a empresa. Na verdade, tudo isso é supervisionado, regulamentado e supervisionado pela Comissão de Valores Mobiliários, e nesse contrato é possível que se estabeleça uma taxa de juros a se pagar para esse investidor. Claro, será uma taxa de juros menor do que aquela praticada pelo mercado financeiro, porque senão a pessoa iria diretamente ao mercado financeiro. Agora, por que esse investidor ele pode cobrar uma taxa de juros normalmente menor do que o mercado financeiro cobra? Porque, na verdade, é possível que nesse contrato ele estabeleça uma participação nos lucros dessa empresa. Ele viu potencial naquela empresa. Então, ele vê que o lucro pode acontecer. Então, observem que a própria chegada do investidor em uma startup já acena para uma empresa que tem potencial de desenvolvimento econômico. Então, ele, mesmo não sendo sócio, ele poderia, por força desse contrato de investimento, ser remunerado também com um percentual no lucro. Então, é esse percentual no lucro que vai fazer com que ele empreste esse dinheiro a uma taxa de juros menor. E veja, a lei também, ela permite, e isso é um consenso entre as partes, que esse investidor ele possa atuar como um consultor do negócio. Então veja, ele não interfere nas atividades de gestão da empresa, de administração da empresa, mas por ser principalmente uma pessoa que tenha conhecimento de mercado, ele poderia atuar como um consultor, o que passa a ser um plus para essa empresa, porque além da ideia inovadora dos seus instituidores, ainda teria essa consultoria desse investidor. Esse capital, o investidor não poderá deixar dentro dessa empresa por um período superior a 7 anos. Então, esse é o limite máximo. Mas em 7 anos a gente já pode ter o desenvolvimento da empresa. Pode-se emprestar por um período, ou investir, não vou usar o termo emprestar aqui não. Pode-se investir por um período inferior a 7 anos? Pode. Na verdade, esse prazo estará estipulado no contrato firmado entre as partes. De qualquer forma, a startup ela tem uma garantia de que esse investidor não poderá tirar esse capital aportado antes de 2 anos. É importante, como eu falei para vocês, dizer que há uma segurança por trás disso, porque toda essa operação ela é regulada e fiscalizada pela Comissão de Valores Mobiliários. Então observem o seguinte, quando eu digo para vocês que isso é um diferencial que vai aparecer no exercício da atividade empresarial, isso pode dar uma reestruturação no exercício da atividade empresarial. Por quê? Primeiro, acaba induzindo os empresários em geral a pensarem em termos de inovação. Não dá para você ser uma empresa no mercado e pensar em sucesso se você for fazer apenas mais do mesmo. Então você até pode fazer o mesmo, mas de forma diferente. Ou então você vai pensar e estruturar algo que seja de forma totalmente diferente. Dinamiza essa atividade primeiro, porque agora você tem a possibilidade de colocar esse aporte de capital. E esse aporte de capital não se confunde com o capital social daquela determinada empresa. Ele é um capital estranho ao capital social. Ele está entrando, a empresa vai usar para expandir ou dinamizar a sua atividade, implantar a sua atividade, e depois, naquele prazo máximo de 7 anos, ele será retirado de lá. E essa possibilidade desse investidor atuar como consultor da empresa faz com que, muitas vezes, pessoas que tenham, digamos, aquele tino muito apurado para a prática de uma determinada atividade empresarial e, ao mesmo tempo, não tem uma visão de mercado ou uma visão econômica do negócio, recebam uma consultoria desse investidor para que, eventualmente, ele possa ajudar essa empresa a crescer. Então, veja que essa soma de esforços acaba fazendo com que esse marco legal da startup venha gerar um diferencial de competitividade para qualquer pessoa que tenha uma ideia inovadora em termos do que deva fazer ou em termos de como deva fazer. Então, eu diria para vocês que esse projeto 249 de 2020, se ele passar da forma como está sendo proposto, ou até sendo aperfeiçoado, ele de fato vai gerar esse diferencial. E do ponto de vista jurídico, a gente já enxerga aí, primeiro, que a startup passa a ser um enquadramento empresarial e não uma forma específica de empresa, e que ela vai ter no seu contrato os limites jurídicos da relação entre investidor e empresa, o que gera uma atuação mais forte dos profissionais
que atuam aí no direito empresarial, na advocacia, na consultoria jurídica empresarial, para aperfeiçoar esses contratos de forma que ele atenda plenamente à vontade das partes e que, ao mesmo tempo, traga uma segurança jurídica para esse negócio, tá certo? Fica aí, então, o meu recado. Empresarial é mais legal.